Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Nesse canal nós estamos estudando. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Aqui nós falamos de teologia, de estudo da palavra de Deus, tá? E hoje, Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Nesse canal nós falamos de teologia, estudo mesmo da palavra de Deus. Você vai ver vários vídeos aqui sobre o estudo da Bíblia. O quadro que nós estamos hoje é analisando textos difíceis, né? Onde nós pegamos algum texto e sempre vamos analisar se a gente consegue alguma solução para ele. O vídeo de hoje nós vamos falar de uma passagem muito interessante que diz assim, que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Então, até coloquei um título aqui, Jacó amado e Esaú odiado. Será que Deus ele é parcial? Será que Deus escolhe alguém para amar e alguém para odiar? Vamos examinar esse texto aqui. Mas antes de a gente entrar no texto em si, vou pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito, deixar um like para estar nos ajudando e também compartilhar com seus amigos, outras pessoas que possam ter essa mesma dúvida que você tem, tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui alguns versículos que vai embasar isso. O primeiro versículo vai estar lá em Malaquias, 1, versículo 2 e 3. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, de que maneira nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Contudo amei Jacó e eu odiei a Esaú. E Romanos 9,13 corrobora com esse versículo, citando ele novamente, como quando diz, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei ou odiei a Esaú. Então vamos entender primeiro quem era Jacó e quem era Esaú. Quem foram esses personagens? Então Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca e netos de Abraão. Esaú ele era o primogênito, ele era o mais velho, mas vendeu a sua primogenitura para Jacó. Enquanto que Jacó enganou Isaac, que era o seu pai, para receber a bênção reservada ao primogênito. Então essa é a história resumida dos dois. Rebeca, esposa de Isaac, não podia ter filhos. Deus opera um milagre e ela tem filhos gêmeos. Mas Jacó nasce por último e Esaú nasce primeiro. Naquela época, os filhos mais velhos tinham uma bênção chamada bênção da primogenitura, onde eles tinham algumas regalias, eles herdavam, né, a herança dos pais e algumas outras coisas a mais aconteciam com ele. Esaú, ele era o herdeiro dessa herança, mas Esaú nunca se importou muito com isso. E certa vez ele com fome, ele chega de uma caçada, não tinha sido obtido êxito, ele acaba trocando a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. E Jacó, por outro lado, ele se engana, agora engana o pai, ele se disfarça do irmão, que o pai estava cego, para que o pai dê para ele a bênção da primogenitura. E através daí vai começar uma rusga, uma intriga entre os dois irmãos. Jacó, ele deu origem a 12 filhos, que foram as 12 filhas de Israel, tribos de Israel, e essas 12 tribos, logicamente, formou a nação de Israel que nós conhecemos hoje. Esaú, ele deu origem a um povo chamado Edomita, porque eles eram um povo que foi habitar no Monte Seir e ali construiu toda a sua geração, tá? A sua descendência. E Esaú e Jacó, ou agora falando de suas descendências, Israel e Edom, foram uma nação que foram inimigas durante toda a época da existência de Edom. Edom, durante todo o período em que eles puderam prejudicar Israel, eles fizeram. Inclusive a carta de Obadias, se não me engano, foi escrita simplesmente por causa de Edom. Por quê? Porque no período do cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor estava indo com o seu exército poder tirar, né, sequestrar, vamos dizer assim, levar cativo o povo da Babilônia, o povo de Edom coloca
oficiais para ajudar o povo da Babilônia para levar Israel cativo. E além disso, ainda ficava rindo, ficava zombando, e Deus agora vai escrever uma carta de sentença para eles. Bom, então agora que eu já sei quais as descendências que eles geraram, vamos entender o significado de amar e de odiar na Bíblia, né? Então os termos amar e odiar têm conotações diferentes no hebraico bíblico. Amar pode significar escolher ou favorecer, enquanto odiar pode significar rejeitar ou priorizar menos. Então, isso, rejeitar ou priorizar menos, nós chamamos de hipérbole. Não quer dizer que a pessoa odiou, né, excluiu, mas priorizou menos. Mas a gente exagera, é uma fala exagerada, odiou, né? É uma fala exagerada. É um exemplo quando diz assim, por exemplo, eu fiz uma festa e eu convidei todo mundo para minha festa. Você não convidou todo mundo, você convidou algumas pessoas. O mundo todo não caberia na sua festa. Mas quando você fala, eu convidei todo mundo, isso nós chamamos de hipérbole. É um exagero para você dizer que convidou muita gente para sua festa. Da mesma forma, quando Deus fala que odiou, né, não é que Deus odiou no sentido de ódio. Não. É uma hipérbole, um exagero da linguagem, para falar que Deus amou menos, ou que Deus priorizou menos Esaú e mais Jacó. Por quê? Porque Jacó deu origem ao povo de Deus. Aqui está falando de Israel. Ao passo que Edom foi um povo que toda a trajetória foi inimiga de Israel. Deus escolheu Jacó como parte do seu plano redentor, não por mérito pessoal, mas pela graça soberana. Malaquias 1 reflete a rejeição de Esaú como representante de uma nação rebelde, os edomitas que se opuseram a Israel e ao propósito de Deus. Quando você lê na Bíblia, você vai ver que os edomitas, sempre que eles têm confronto com Israel, eles procuram dificultar a coisa, né? Então, por exemplo, eles negaram passagem aos israelitas durante o êxodo. Você vai ver lá em Números 20, do 14 ao 21. Os conflitos entre Edom e Israel persistiram ao longo da história, com referências em textos como 2 Samuel 8, 13 e 14 e Obadias, que foi o livro que eu mencionei para vocês. E descobertas recentes indicam uma sociedade edomita complexa, com comércio e produção de cobre. Essas evidências afirmam a interação cultural e os conflitos descritos na Bíblia. Então, ou seja, Edom, ou Esaú, ele era descendente, ou Esaú, melhor dizendo, ele deu origem a um povo inimigo de Israel, o povo Edom. Jacó deu origem a Israel, que era o povo escolhido por Deus. Tá? Eu espero que você tenha entendido esse ponto aqui, que Deus ele não odiou, mas no sentido de amar menos, tá? E se você ficou com dúvida, volta o vídeo aí para você conseguir entender direitinho. Se você conhece algum amigo seu que possa ter essa dúvida, passe também esse vídeo para ele, quem sabe pode ser de grande ajuda. Tá? Deus abençoe, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.